Boa tarde. Oi, boa tarde. Você me ouve? Tudo bem contigo? Tudo bem. A gente está tentando conectar a professora que vai moderar, que ela vai apresentar também. E aí, a gente já falou com vocês. Tudo bem, muito obrigada. Vocês duas são do mesmo trabalho. Exato. Daphne e Tayane. Certo, a gente está aguardando a professora que vai entrar e estamos aguardando também a Débora. Não sei se a Débora vai apresentar no presencial. Tá bem? Só um minutinho. Vamos. Tem algumas falhas técnicas no momento, mas a gente está tentando resolver. Tá bom? Oi, professora. Tá com o microfone desligado. Ah, não, estão as três já. Todas elas. Falar para ver se a gente ouve. Elis, você me ouve bem? Sim, super bem. Perfeito. Ainda bem, estava ficando nervosa. Vocês conseguem me ouvir bem? Porque a câmera é que capta o som aqui. Conseguimos te ouvir bem, sim. Nós temos aqui Daphne na sala. Seja bem-vinda, Daphne. Temos Débora Obrigada. e temos Tayane também. Sejam todos bem-vindos a essa sessão. Vamos aguardar aqui a nossa debatedora Elis nos dizer que a gente pode iniciar e aí iniciamos então. Sim, professora, sejam todas bem-vindas. E a gente já pode iniciar. Eu estou com os vídeos preparados aqui para apresentar na sequência do que está lá no site.
E aí a gente pode começar com a apresentação dos vídeos. A gente tem a apresentação dos vídeos, posteriormente 8 minutos para debater cada um deles, e ao final a gente tem mais um tempinho para poder também gerar uma discussão, incluindo todos os trabalhos da sessão, tá bom? Perfeito. Eu estou colocando aqui no chat da nossa sessão de hoje uma solicitação de que todos avaliem ao final do nosso dia, por favor, como foram os nossos trabalhos e aquilo que a gente debateu e como vocês entendem que foi também um evento. Vocês como pesquisadores sabem o quão é importante nós recebermos esse feedback para termos aí a possibilidade de pensar em oportunidades de melhoria e ainda de tornar muito melhor aquilo que já é bom. Elis, se você quiser, então, soltar o nosso primeiro vídeo. Sim. Lembrando que a nossa sessão, o tema das nossas sessões de hoje à tarde serão sobre estratégia em organizações, as abordagens sociais, cognitivas e comportamentais em estratégia. Olá, apresentarei o artigo intitulado Inteligência Organizacional em Startup de Comércio Eletrônico, um estudo das contingências ocasionadas pela pandemia da Covid-19. Sou a Daphne, graduada pela Universidade Federal do Paraná no curso de Gestão da Farmácia. Como introdução, tem-se que a pandemia da Covid-19 gerou impacto nas organizações, que gerou a necessidade de responder a essas demandas ambientais. Nisso, insere-se a teoria da contingência, visto que o ambiente é fundamental para desenvolver a ponderação dentro das organizações, possibilitando atuar em oportunidades ou restrições. Além disso, também tem a inteligência organizacional, porque ela permite a monitoria do ambiente interno e externo, utilizando informações para aumentar o potencial adaptativo das organizações. O estudo deste artigo, ele foca como organização as startups digitais, que elas têm em sua base de negócio a tecnologia. E por isso, tem-se como questão de pesquisa que está descrita no slide. O referencial teórico, ele consiste em 3 partes: teoria da contingência, inteligência organizacional e as startups digitais. A teoria da contingência, ela consiste basicamente que as características ambientais, elas são fatores condicionantes para as características organizacionais. A inteligência organizacional, por sua vez, vai ser uma abordagem que visualiza a informação como uma geração, como uma possibilidade de gerar valor, de oportunidades ou vantagens estratégicas, que existe um processo pelo qual essa informação perpassa. E as startups digitais, como por sua vez, elas são as organizações que têm a sua base tecnológica e uma das características delas é criar valor a partir da transferência de informações inovadoras. A metodologia, essa pesquisa ela pode ser caracterizada como abordagem qualitativa, visto que ela objetiva compreender uma organização e aspectos de realidade que não podem ser quantificados. Exploratório, porque permite maior familiaridade com o tema. O levantamento, porque realiza-se entrevistas diretas. E o estudo de caso, porque permite detalhamento. Como etapas do encaminhamento metodológico, foi primeiro a seleção da startup digital, foi a startup beta, que ela é uma startup de comércio eletrônico, muito relevante em seu ramo, já está em ampla fase de crescimento, já possui mais de 2.000 colaboradores, e ela atua no comércio de imóveis predominantemente. A segunda etapa foi a coleta de dados dessa empresa, utilizando-se entrevistas de questionários, que depois disso foram transcritos em documentos, e nos quais foram analisados através da análise de conteúdo de Vardan, que permite a estrutura, estudar a estrutura para verificar o significado. Contém 3 etapas. Pré-análise consistiu na transcrição desses materiais, estipulando também códigos de identificação para os respondentes e a criação de um dicionário de dados que ia nortear a próxima etapa, que foi efetuado no software Atlas.ti.
após a finalização, foi extraído o relatório de citações dessa plataforma. Em relação aos resultados obtidos, foi primeiro os fatores contingenciais externos que a organização precisou responder, que consistiram em cultural, social, político, legal e econômico. Por exemplo, no cultural foi a mudança de comportamento dos consumidores, no social foi a evolução do quadro pandêmico, como questão do contágio, vacina, distanciamento social, político legal, que foi estratégias políticas que foram acontecendo nesse período, como adoções de lockdowns, também a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, e o ambiente econômico, como a dificuldade de previsibilidade do mercado, taxas de desemprego, paralisações, problemas de matérias-primas, e assim por diante. Também tivemos questão em relação ao ambiente interno, que foi como a organização respondeu a esse contexto pandêmico. Então, ela modificou fatores estratégicos, estruturais, de tamanho e de tecnologia. A estratégia predominou em utilizar ações para a adoção do trabalho remoto. Também como escalonar a organização no período de crescimento de vendas e principalmente também a criação de uma equipe de gestão de riscos para responder esse contexto. E a estratégia, por sua vez, ela vai nortear esses outros fatores, né? Então, ela modifica a estrutura, o tamanho e, consequentemente, a tecnologia. Porque na tecnologia foram utilizadas ferramentas para que pudessem permitir essa adoção do trabalho remoto e também garantias de segurança da informação, visto a vigência da LGPD. Em relação à inteligência organizacional, verificou-se que existe a prática de monitoração ambiental, tanto interna quanto externa, e que com o contexto pandêmico foi estimulado mais ainda a utilização da informação, buscando, coletando para compartilhar a informação tanto para tomada de decisão quanto para previsão de cenários. E essas informações elas foram utilizadas de diversas formas. Aqui trouxemos alguns exemplos, como documentar para depois recuperar, a questão de disseminação de acontecimentos na empresa e compreensão de movimentos do mercado e comportamento do consumidor. Em relação à inteligência organizacional ainda, identificou-se também características das etapas do processo, em planejamento, coleta, análise e disseminação. Muito bem alinhados, inclusive, com as respostas que a empresa adotou em suas modificações de estratégia e de estrutura, porque foi também ali, por exemplo, na parte de análise, o RH ficava monitorando se as estratégias adotadas estavam sendo eficazes e o que poderiam ser utilizadas, né, para retroalimentar esse processo, que seria, já mencionei, né, dessa forma, a tomada de decisão e a avaliação para retroalimentar e modificar para possíveis melhorias. Como considerações finais, o estudo ele objetificou identificar como essa startup aplicou a inteligência organizacional nesse contexto. Então, foi evidente que a inteligência organizacional foi empregada para monitoria do ambiente externo, para subsidiar as decisões e minimizar esses impactos. E também a gente notou as configurações organizacionais que ela adotou para responder esse contexto. Temos contribuições teóricas e práticas, teóricas por conta das identificações dos elementos do referencial teórico, facilitando a visualização desses aspectos, práticas porque vai facilitar para que gestores verifiquem a aplicação da IO para responder ao contexto externo e auxilia a identificação de fatores contingenciais, e temos também limitações, porque foi um estudo de caso único, e nisso temos sugestões de trabalhos futuros, porque é permitido, facilitaria, no caso, a realização de estudos comparativos em outras startups. Aqui temos as referências e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, professora. Daphne, super obrigada. Obrigada por ter participado aqui do 25º SEMEAD, postando seu trabalho. Nós sabemos que mais de 2.000 inscrições foram feitas.
você foi uma das pessoas que teve o trabalho aprovado. Nós agradecemos e abrimos agora a sessão para discussões, para aqueles de nós que quisermos fazer alguma pergunta sobre o estudo que Daphne acabou de nos apresentar. Gostaria de saber também se Elis gostaria de debater aqui, fazer alguma pergunta sobre a pesquisa. Caso não tenhamos alguma dúvida neste momento, ou alguma colocação e contribuição, a gente pode passar para o segundo vídeo com a apresentação do segundo trabalho, mas nesse momento estão abertas aí as discussões. Certo. Eu tenho uma questão relacionada ao seu trabalho, tá? Parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Esse trabalho é decorrente de uma outra pesquisa, não sei qual é isso, não sei como que foi isso, como é que foi essa escolha de pesquisa, assim, com acesso à empresa. Tudo que você colocou como limitação, né, esse acesso, e eu acho que isso seria importante mencionar. Agradeço pelas colocações. Esse trabalho foi originário do meu trabalho de conclusão do curso de gestão da informação. Então, em relação a essa pesquisa que eu estava executando com a professora, que foi minha orientadora, a professora Tayane Rita Coelho. Sim, e eu achei curioso uma outra coisa, porque aqui você menciona que a empresa tinha 2.000 colaboradores, 2.000 funcionários. E aí você disponibilizou um questionário que só foi respondido por 12 colaboradores. Isso foi direcionado para um setor específico ou foi realmente uma adoção? Foi solicitado para que o RH divulgasse nos meios de comunicação assim, que a empresa adota, né? Principalmente o comunicador que eles usam, que é o Slack. Mas, infelizmente, a gente não teve muito retorno mesmo. E aí, só mais uma colocação, assim, porque você menciona que o trabalho é qualitativo, que você está tentando, né, analisar a empresa, entender com profundidade como é que isso foi implementado e foi utilizado pela empresa em termos de inteligência organizacional. Só que aí você elaborou um questionário também. Não sei se isso de forma complementar, ou você queria fazer uma abordagem mista e dada não a adoção das pessoas, você partiu só para a qualitativa? Como é que foi esse desafio para você enquanto iniciante na pesquisa? No início, a ideia era fazer algo mais quantitativo, mas como o retorno foi bem baixo, né, das respostas, e como o questionário, de certa forma, ele norteava mais questões qualitativas, porque era como era a percepção do colaborador em relação à inteligência organizacional, ainda deu para utilizar ele com caráter mais qualitativo mesmo. Com licença, eles complementando, né? Bom, primeiro eu queria, como professora, né, usar um pouquinho desse espaço para dizer assim, o quanto eu sou fã do CMEAD, eu acho que é a oportunização, né, da gente trocar esse conhecimento com os diferentes níveis, né? Eu participei do CMEAD pela primeira vez na graduação, e é um orgulho hoje ver os meus alunos, em específico, né, especialmente a Daphne, no caso de uma aluna de graduação, agora já formada, ela terminou o curso, já se formou, a formatura foi nessa semana, inclusive, né? Então, parabéns, Daphne. E é muito legal, assim, ter esse espaço de discussão, né? E realmente, assim, o questionário, a Daphne queria perceber a visão do colaborador, e aí, para não ter tanta interferência, enfim, ela achou melhor e prudente, até por conta de que o tema envolve estratégia, né? E às vezes a organização não quer abrir tanto, né, os dados e tanta informação, porque isso é algo relevante e faz parte da estratégia da organização. Então, ela fez por bem aí captar os questionários para fazer um cruzamento de dados com a visão das pessoas, né, dos que estavam respondendo e de alguns gestores que estavam participando das entrevistas com a visão do colaborador. Esse trabalho é um recorte, a Daphne usou gestão de risco também, então tem uma outra perspectiva no trabalho dela que fala da gestão de risco. Então, tem teoria da contingência, gestão de riscos e a inteligência organizacional. E foi muito interessante, os resultados, obviamente, não está nesse artigo, né? A gente tem limitações de recorte, mas da visão, assim, do sentimento
que o funcionário tem em relação à inteligência organizacional e às contingências, assim. Então, tem uma questão do coração aí da empresa pulsando e do alinhamento, né? Foram só 12, infelizmente, né? A gente esperava mais, mas não deu nem tempo de colocar por mais tempo, né, para conseguir mais respostas, mas foi bem interessante também ver a percepção, né, do colaborador quanto às estratégias adotadas da empresa. Então, acho que complementou, né? E aí, obviamente, que a gente tem espaço, não dá para colocar tudo no trabalho, mas o TCC da Daphne ficou bastante interessante e tem uma sessão só com essas respostas, né, dos colaboradores que mostra uma percepção bem bacana. Obrigada. Professora, aproveitando que você está aqui, mesmo como moderadora, eu também gostaria de conversar com vocês e que a gente troque algumas informações. Eu acredito que esse seja realmente um dos intuitos do SEMEAD, o quão é difícil para um pesquisador que não está inserido na organização receber realmente as respostas das entrevistas, né? Eu não sei se hoje Daphne faz parte do quadro de colaboradores, eu acredito que não, mas vou fazer essa pergunta. O quanto é difícil no momento de pandemia realizar a pesquisa, neste sentido de receber os resultados. Esse é um outro ponto que nós, como pesquisadores, tivemos um acesso um pouco mais limitado e precisamos, naquele momento, fazer o uso das tecnologias que nos ajudaram, né? Fazer pesquisas online, enviar para as pessoas para que elas respondessem as nossas pesquisas. Eu gostaria de entender com você e também com Daphne, né, o quão foi difícil naquele momento. Eu já entendi que foi super difícil receber, porque ela recebeu só 12, mas o quanto é difícil um pesquisador que não está inserido na organização receber todos esses feedbacks, como a professora mesmo falou. A gente está falando de estratégia, essa é a nossa mesa, e as pessoas ficam um pouco receosas de fazer todos esses comentários abertos a um pesquisador, né? Gostaria que vocês falassem, então, um pouquinho. A minha pergunta no fim se foi difícil ou não, e se Daphne está inserida como pesquisadora no contexto da organização. Será que eu posso pedir para ela comentar assim no final? E aí a gente pode partir para o próximo trabalho, porque já estava dando os 8 minutos. Perfeito, você está controlando nosso tempo, fique à vontade. E aí ela se prepara para responder isso no Claro, final, tá? perfeito. Combinado assim? Vou passar para o próximo agora. Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar sobre o projeto intitulado O Processo de Construção de Sentido para a Tomada de Decisão sobre a Perspectiva da Estratégia como Prática Social, um estudo de caso conduzido em um programa de mestrado profissional em administração. A visão proposta para a compreensão da tomada de decisão estratégica neste trabalho perpassa a perspectiva das práticas, segundo Nicolini, 2013, que estabelece uma mudança radical das formas tradicionais de se entender os fenômenos organizacionais e sociais. E quando essa perspectiva é utilizada de forma correta, produz uma nova sensibilidade que eventualmente pode oferecer uma nova visão dos fenômenos organizacionais. E é neste contexto que este estudo trouxe como propósito compreender como ocorre o processo de construção de sentido para a tomada de decisão sobre a perspectiva da estratégia como prática social, observando este fenômeno no contexto universitário. O processo de escolha da instituição e programa de pós-graduação se deu a partir de alguns critérios específicos. O primeiro deles, o fato dos professores envolvidos na pós-graduação estricto sensu possuírem autonomia no seu processo de tomada de decisão, uma vez que ainda hajam normativas de órgãos reguladores das universidades e cobranças bastante específicas quanto aos resultados esperados. Um outro motivo é o tempo de existência do programa de pós-graduação,
pois definiu-se que o programa selecionado deveria encontrar-se em consolidação. Um outro motivo é ter obtido nota 3 na avaliação do último quadriênio do CAPES e, por fim, a abertura da instituição à participação nessa pesquisa. Seguindo, então, esses critérios, estabeleceu-se como foco do estudo o Programa de Mestrado Profissional em Administração da Universidade do Vale do Itajaí, PMPGU. É necessário, então, trazer aos ouvintes um contexto sobre a estratégia como prática social e que ela busca entender a prática e seus microprocessos de uma compreensão daquilo que fazem os praticantes da estratégia, quais são as atividades estratégicas conduzidas nas organizações e os tipos rotinizados de comportamento e ferramenta que são usados no trabalho da estratégia. Essa foi uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso, em que os sujeitos de pesquisa são a coordenadora do curso, a vice-coordenadora e os professores do programa, totalizando 17 participantes. Foi realizada também uma análise documental para verificar as práticas rotineiras, as normativas institucionais e os documentos de área CAPES, a fim de entender sob quais regulações externas o programa está exposto. Para a coleta dos dados primários, foram realizadas entrevistas com roteiro semi-estruturado, com os principais praticantes-chave do programa, entre o dia 14 de julho de 2020 até o dia 1º de setembro do mesmo ano. E as narrativas foram gravadas com autorização dos entrevistados e após o término de cada uma das entrevistas foi realizado a transcrição. Para sistematizar a pesquisa, foram criadas categorias de análise, entre elas estratégia organizacional, práticas, praxis, praticantes, tomada de decisão. Outras categorias de análise foram estratégia organizacional, sense-making, sense-giving e sense-breaking. Como principais resultados da pesquisa, compreendeu-se que a construção de sentido para a tomada de decisão estratégica na organização foco da pesquisa é moldada principalmente por meio das praxis. São as praxis articuladas às ações dos diferentes atores organizacionais e os grupos aos quais esses atores estratégicos participam, sejam eles grupos sociais, econômicos ou políticos. É importante afirmar ainda que as vivências passadas dos professores, agora aqui entendidos como atores, estrategistas organizacionais, aquilo que eles viveram em outros ambientes impactam no processo da tomada de decisão na organização em que eles estão inseridos agora, principalmente quando a gente observa a perspectiva da prática social. Ela tem um caráter, então, retrospectivo, uma das mais marcantes características observadas no processo de sense-making. Como contribuição, este trabalho direcionou esforços para o aprofundamento dos processos de sense-making, sense-giving e sense-breaking nos estudos organizacionais. E, baseando-se nos nossos achados de pesquisa, sugerimos para estudos futuros que elementos como conflitos, consenso, coesão e heterogeneidade nos processos decisórios sejam explorados, principalmente nas inter-relações do cotidiano organizacional. Professora, muito obrigada pela apresentação. Eu vi que era o seu trabalho. E aí, você quer comentar alguma coisa, acrescentar em relação ao que você já apresentou lá? Eu fiquei também na dúvida se faz parte de alguma outra pesquisa, ou se foi só um interesse próprio de fazer isso, se faz parte da sua própria instituição, ou se foi uma outra. Sim, Elis. É um trabalho que resultou
da tese da Helena Vollinger, uma colega que faz parte da mesma universidade que eu, a Universidade do Vale do Itajaí, é o resultado de pesquisa dela e do professor orientador Sidney Vieira Marinho. Então, ela se debruçou pelo arcabouço teórico por bastante tempo, ela foi a campo para fazer a pesquisa, e aí eu contribuí ao final do trabalho dela para que a gente pudesse enviar ele para o SEMEAD. Eu perguntava antes para a Daphne sobre as dificuldades que ela teve, porque a Helena teve algumas dificuldades. No momento em que ela estava concluindo a pesquisa dela, houve a pandemia, e aí as práticas na universidade que ela pesquisou, que inclusive é a nossa universidade, elas eram feitas online. Os professores não se reuniam mais dentro de uma sala. E aí a Helena fez uma pesquisa e triangulou os dados. Ela fez a pesquisa, observação, não participante, ela coletou os dados por meio dos documentos e ela fez a entrevista. Então, para ela não estar no mesmo ambiente que os professores, em que eles debatiam, em que a sociomaterialidade estava presente, que esse contato entre eles acontecia, foi um pouco difícil. Ela coloca isso, estão nos nossos resultados de pesquisa. Ao mesmo tempo que ela conseguiu fazer as entrevistas online, e isso foi bom, porque ao mesmo tempo ela já gravou e ela já usou o ditado da Microsoft para ir registrando. Então, a tecnologia ajudou e não, mas com certeza a pandemia ela mudou esse contexto do pesquisador no campo. Isso é um fato, né? A Helena chegou a alguns resultados de pesquisa que nós colocamos aqui nos nossos resultados. Os professores foram abertos na resposta para ela e a gente conseguiu entender que o processo de tomada de decisão no sentimento deles é um processo democrático. Então, a gente trouxe algumas narrativas que colaboram para esse resultado que foi apresentado por ela. E uma das coisas mais importantes e que eu ressaltei enquanto eu falava é que tudo aquilo de bagagem que os professores têm, que a coordenadora do curso tem, influenciam na tomada de decisão hoje. Todo o know-how que ela já traz. Então, esse processo de construção da tomada de decisão dentro da estratégia prática não é uma caixinha que a gente entra numa organização e começa a pensar só agora nas estratégias. Tudo aquilo que a gente traz de bagagem está relacionado no nosso trabalho atual. Isso ficou muito marcante nas falas, nas narrativas dos professores e também da coordenadora. Eu acho que isso é um dos pontos relevantes de resultado que a Helena trouxe para a gente na pesquisa dela. Muito bom. E aí eu acho que um grande desafio também é o desafio da própria pesquisa quali, né? Que você tem aí. Eu estava pensando, enquanto você falava, de outra mesa que eu participei hoje de manhã, onde ele estava avaliando a influência do comprometimento na melhoria, o aumento do processo de aprendizagem e nos resultados de uma instituição de ensino superior. Só que ele fez isso de modo quantitativo. E ele não conseguiu, de fato, identificar a significância do comprometimento, porque quando a gente olha para isso, é um construto que é muito difícil ser medido, né? E aí entra a importância da pesquisa quali. E eu acho que esse aprofundamento que ela fez traz muitos insights, assim, até para outras instituições também entenderem. Sim. Eu concordo com você, Elisa. A pesquisa, a metodologia qualitativa, às vezes, não é vista com bons olhos, dependendo do journal internacional, a gente sabe disso, mas ela nos traz, principalmente para o trabalho da estratégia, um olhar profundo sobre o tema. A Helena, por exemplo, usou análise de narrativa, a Daphne mostrou que ela usou a análise de discurso. São as formas da gente emergir e realmente trazer as nuances daquilo que não é falado. Aquilo que um olhar revela, né? Aquilo que a pessoa, ela traz a narrativa, mas na prática a gente observa que foi diferente. A pesquisa qualitativa no trabalho de estratégia, ela é vista com bons olhos, ela é tradicionalmente usada, e eu, particularmente, como pesquisadora da estratégia como prática também, penso que ela é um método adequado. Tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação em relação a Débora? Seja bem-vinda, Débora. Boa tarde, meninas, mulheres, né? Nossa sala hoje é bastante feminina. Só temos aqui o Sidney. Ele está aqui.
Perdão, pessoal, perdão. O Sidney não Carinhas está que aparecendo nas aparecem câmeras. Olá, pessoal. Eu sou o suplente, estou aqui para dar um apoio para vocês. Seja Mas bem-vindo, Sidney. Seja bem-vindo, Não Cid. apareci. Sério? É porque ele está captando só minha voz. Só. Agora sim. Vem daqui. Olá. Sidney Lincoln Vitorino, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, Neuza, eu gostei muito assim, do seu trabalho. Me deixou com aquele sentimento, né, de curiosidade, bastante curiosidade e estímulo também para entender um pouco essa realidade, né? E aí me veio uma questão que eu gostaria que você esclarecesse melhor sobre a escolha, né, do locus, que é o profissional, o mestrado profissional. Isso foi questão de acessibilidade ou foi com um propósito mesmo? E vocês identificaram alguma diferença ou algum indício a partir das entrevistas sobre a diferença da lógica, que a gente imagina que há uma diferença na lógica do mestrado, por exemplo, acadêmico com o profissional. Se isso poderia influenciar também no processo de construção de sentido e também no processo, né, de criação de estratégias dentro do contexto de vocês. Débora, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu vou começar pela primeira, que foi a escolha, né? Com certeza, a Helena estar inserida no contexto do mestrado, do doutorado, desculpa, na Universidade Federal, na Univale, foi um dos pontos. O PMPGIL foi acesso, com certeza. Ela nos colocou aqui durante a pesquisa e nós escrevemos sobre as premissas que ela tinha para chegar à universidade. Mas, sem dúvida, quando o pesquisador está inserido no contexto, isso é uma facilidade, né? É uma abertura. As pessoas conheciam a Helena, viam que o e-mail dela era .univale e colaboraram para a resposta. Isso é sempre bem-vindo. A sua segunda pergunta foi sobre, perdão? Sobre o sense making. Se a gente conseguia ver diferença. Hoje, Helena não trouxe esse resultado do PGA, por exemplo, para o PMPGIL. Poderia ser uma pesquisa futura, né? Mas se você puder repetir a sua segunda pergunta, por favor. Não, na verdade, eu fiquei com curiosidade justamente se nesse momento, né, de entrevista, de conhecer a realidade desse mestrado profissional, vocês conseguiram identificar algum indício, né, de diferença com outras naturezas, como o próprio mestrado acadêmico. Então, há uma diferença na criação do sentido, se a gente comparar o mestrado acadêmico com o mestrado profissional? E isso nem no sentido de receber uma resposta, né, nesse momento, mas também de incentivar também futuras pesquisas. Será que há? Porque a gente sabe que esses programas eles são operados por lógicas distintas muitas vezes, né? Então, é provável que a própria criação de sentido e também construção de estratégias a serem utilizadas nesse contexto também mudem de acordo com essas lógicas distintas. É uma premissa que E aí, a gente como pode sugestão aceitar. mesmo também, né, para possíveis pesquisas futuras, quem sabe. Sim, concordo com você. Acho que é uma premissa que pode ser testada, né? Durante a pesquisa de Helena, ela trouxe o fator legislação e a influência externa para o PMPGIL. Seria, sim, muito interessante a comparação e como isso acontece em um outro ambiente, em um outro contexto. Eu penso que é totalmente válido. Obrigada por sua colocação. Então, finalizamos essa discussão e aí a gente já pode ir para o próximo trabalho, que é o da Débora, sabe? Olá, pessoal, me chamo Débora e hoje eu venho apresentar um trabalho intitulado Arranjos Produtivos Locais sob uma perspectiva institucional, uma revisão sistemática da literatura. Então, essa pesquisa ela parte da compreensão de que os arranjos produtivos locais eles têm contribuído para o desenvolvimento regional de um modo geral, desenvolvimento local de um modo geral, a partir da sua capacidade de geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, dentre outros. No entanto, as pesquisas destinadas a analisar os arranjos produtivos locais, elas têm sido conduzidas, em sua maioria, a partir de uma perspectiva muito objetivista, né? Desconsiderando alguns elementos que influenciam diretamente o desenvolvimento desses arranjos produtivos locais. Então, este trabalho, ele parte, né, da compreensão de que os elementos relacionais que constituem a dinâmica setorial desses arranjos produtivos locais, eles são produto da recursividade entre as instituições e a capacidade de agência dos atores envolvidos.
Então, diante disso, né, reconhecemos que a teoria institucional ela é apropriada para fornecer conceitos adequados, tornando possível ainda incluir categorias de natureza social e institucional e reconhecendo que os atores envolvidos no contexto dos arranjos produtivos locais são afetados por elementos institucionais de caráter regulativo, normativo e cultural cognitivo. Então, a partir disso, nós partimos da premissa de que a teoria institucional ela congrega elementos importantes que contribuem para a análise de arranjos produtivos locais, rompendo ou pelo menos abrindo novos horizontes para a pesquisa na área. Então, a partir disso, né, nós tivemos como objetivo geral analisar como a teoria institucional tem sido utilizada nos estudos organizacionais sobre arranjos produtivos locais. No referencial teórico, nós abordamos as principais temáticas que fizeram parte dessa pesquisa, começando com redes interorganizacionais, com foco nos arranjos produtivos locais, né, a partir de algumas conceituações seminais. Então, há o reconhecimento, né, que esses arranjos produtivos locais eles são criados a partir de vínculos territoriais, através de uma mesma base social, cultural, política e econômica, e também há o reconhecimento, né, da existência de elos de produção, interação e cooperação entre esses diversos atores, a presença também de rotinas e regras e normas institucionais características a cada região, a cada local, e por fim o reconhecimento, né, do ambiente de aprendizagem institucional e organizacional inerente a esses arranjos produtivos locais. Após isso, né, nós conduzimos a discussão acerca da teoria institucional, sobretudo aliada à concepção de arranjos produtivos locais, né, a partir do reconhecimento de que os pilares regulador, normativo e cultural cognitivo influenciam diretamente a construção e desenvolvimento desses arranjos produtivos. Além disso, fornecem estabilidade e significado ao comportamento social e também, né, diz respeito ao conjunto de elementos de natureza institucional que envolve os atores e as organizações. Então, essas discussões serviram como base, né, para toda a condução da pesquisa. Então, para atender o objetivo proposto, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, que teve como problema de pesquisa central de que maneira a teoria institucional tem sido utilizada nos estudos organizacionais sobre arranjos produtivos locais. Então, para atingir, né, esse objetivo proposto e responder esse problema de pesquisa, foi realizada, né, uma busca sistemática nas principais bases de dados, a partir de um string de busca que remetessem diretamente à temática estudada. Então, ainda na etapa de planejamento, foram estabelecidos alguns critérios de seleção e extração de dados de modo a permitir, né, o alcance do objetivo proposto. E, por fim, foi realizada uma sistematização dos resultados. A partir da busca sistemática, foram identificados 286 artigos, dos quais foram excluídos 44 artigos duplicados e 6 textos editoriais. Então, após isso, foi realizada a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave dos 236 artigos e foram selecionados, né, 17 artigos para a leitura integral desses artigos. Após a leitura integral, foi excluído um artigo, resultando numa quantidade de 16 artigos. Então, inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos estudos selecionados. A partir da análise temporal, né, dos artigos, da publicação desses artigos, foi possível perceber que o primeiro artigo ele foi publicado só a partir do ano 2006 e teve uma maior participação, né, de estudos realizados na área a partir do ano 2012. Além disso, foi analisado também, né, a classificação, o Qualis Capes, das revistas cujos artigos eles foram publicados, né, e a maioria dessas revistas elas eram classificadas como de B1. Estando concentradas ali em A2, B1 e B2. Posteriormente, também foi feita uma análise, né, das escolhas metodológicas dos estudos analisados, de modo a caracterizar a pesquisa realizada na área. Então, a partir disso, foi possível perceber que há uma predominância de estudos qualitativos, que se deve possivelmente ao caráter dos objetivos dos estudos que abordam, em sua maioria, os aspectos sociais e cognitivos. Além disso, foi possível perceber também uma grande utilização de dados documentais, que é também uma característica comum aos estudos institucionais que consideram um aspecto temporal em seus estudos. Após isso, passou-se para uma discussão acerca da vinculação da própria temática de arranjos produtivos locais com a teoria institucional. E alguns pontos se destacaram nessa etapa, né? A primeira diz respeito à própria conceituação de arranjo produtivo local utilizado nesses estudos. Foi possível perceber que a maioria desses estudos não utilizaram a conceituação habitual de arranjo produtivo local, adotando uma nova conceituação a partir da teoria institucional para lidar, né, com esse tipo de aglomerado. Então, para esses estudos, os arranjos produtivos locais podem ser conceituados como aglomerações compostas por atores sociais imersos no campo organizacional que apresentam vínculos econômicos, políticos, relacionais e institucionais de natureza regulatória, normativa e cognitiva,
e que possibilitam a implementação de ações sociais comuns de cooperação e a internalização de conhecimentos. Então, além das características habituais, né, da própria conceituação de APL, essa nova conceituação utilizada por esses autores incorpora, sobretudo, aspectos institucionais dessa dinâmica setorial. Outro aspecto a se destacar é a própria compreensão do contexto institucional, né? Para esses estudos, o contexto institucional é um elemento essencial para a análise dos APLs e refere-se à estrutura e aos atores que detêm o potencial influência sobre o arranjo, sendo essencial para a compreensão da relação entre os principais atores e a importância de suas ações para o arranjo estudado. Além disso, né, a maior parte dos estudos reconhece também que há uma heterogeneidade dentro desses arranjos, a partir dessa compreensão distinta acerca da própria rede. E, diante disso, vários estudos enfatizam a necessidade de analisar os APLs a partir de uma perspectiva de governança. Após isso, né, foi possível identificar algumas contribuições dos estudos, e também as vertentes, digamos assim, utilizadas por cada um desses estudos. Então, foi possível perceber que grande parte desses estudos, eles partiam, né, da vertente neo-institucionalista dentro da teoria institucional, ao analisar os processos de isomorfismo, né, dentro do contexto dessas redes. Além disso, foi possível identificar também alguns estudos que partiam da concepção de empreendedorismo institucional e trabalho institucional. Além disso, foi possível identificar também alguns estudos que trabalhavam a imersão social dentro do contexto de redes. Então, a partir dessa análise descritiva, foi possível fazer uma proposição de agenda de pesquisa no intuito de aprofundar as discussões acerca de arranjos produtivos locais a partir da perspectiva institucional e também estimular essas novas discussões no campo de estudos de arranjos produtivos locais. Então, concluindo, né, essa pesquisa ela partiu da compreensão de que vislumbrar os arranjos produtivos locais a partir dessa perspectiva institucional permite considerar elementos que vão além da objetividade comumente utilizada nessa temática, né? Então, esta pesquisa ela tem como contribuição a identificação das discussões relevantes e emergentes no campo de estudos de arranjos produtivos locais, auxiliando na criação de caminhos de pesquisa para a temática. Então, como limitação, pode-se apontar um possível viés resultado do processo de seleção de artigos. Essas são as principais referências adotadas no estudo. Eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Excelente, Débora. Achei bem legal a sua pesquisa. Eu vou dar a oportunidade para a professora falar, caso ela queira antes, mas eu tenho alguma pergunta. Quer comentar alguma coisa, professora? Ou posso falar? Fique à vontade, Liz. Se você está falando comigo, fique à vontade. Isso mesmo. Então, Débora, como eu falei, né, muito interessante essa pesquisa e eu gosto porque eu estudo um pouco da teoria institucional, mas é muito voltado para a economia institucional. Então, eu me identifiquei um pouco e até com alguns autores também. Mas, mais uma vez, assim, esse é um processo iniciado da sua pesquisa, não sei se você está no mestrado, no doutorado, mas está no PPGA da UFPB, né? Isso, sou aluna, estou concluindo agora o meu mestrado, estou me preparando para a defesa final, mas esse trabalho, ele não é decorrente da minha dissertação. Esse trabalho, ele surgiu a partir de uma disciplina que a gente tem lá no PPGA, que é de análise institucional e organizações, com o professor Samir, e aí a gente discutiu bastante, né, durante todo um semestre, a teoria institucional e também as vertentes, né, as formas de aplicações. Como eu já tinha uma cultura, desde a minha graduação ali, de pesquisar arranjos produtivos locais e redes interorganizacionais, eu senti essa necessidade de trazer um ponto diferente, né, para a pesquisa de arranjos produtivos locais, uma vez que a maioria das pesquisas destinadas ao estudo de clusters e APLs, elas são pesquisas mais com premissas mais positivistas, né, a partir de um paradigma mais funcionalista. Então, sempre tive essa dificuldade de tentar associar a pesquisa mais qualitativa para estudar os arranjos produtivos locais. Então, quando eu fui pagar essa disciplina de análise institucional, comecei a perceber, comecei a vislumbrar, né, a perceber a dinâmica dos próprios clusters e APL
A partir dessa perspectiva, então, foi daí que surgiu, né, esse interesse em ver e vislumbrar esses arranjos produtivos a partir dessa perspectiva institucional, né, conseguindo perceber elementos distintos àquela pesquisa mais tradicional na área. Então, foi a partir disso que surgiu esse trabalho, né? Continuo estudando essa relação e pretendo, né, dar seguimento a trabalhos empíricos, estudando arranjos produtivos locais, mas sob essa perspectiva institucional. Uma outra dúvida que eu fiquei quando você faz a menção a esses trabalhos que você analisou na revisão, né? Se eles trabalham com um arranjo específico ou se eles comparam arranjo, porque eu vi que isso também é uma das sugestões assim, de agenda futura, né? Para você entender um pouco mais sobre esses arranjos. E eu acho que essa comparação seria algo bem interessante de ter feito. Não sei se você identificou isso nos trabalhos que você fez. Não, os trabalhos, eles analisavam um arranjo em específico. Não havia essa comparação. Acho que até por conta da questão mais difícil, né? Se você analisar uma empresa, já é tão complicado. Imagina um arranjo que é composto por diversas empresas, diversos atores governamentais, atores sociais, enfim. Sempre é um pouco mais complicado fazer esse tipo de análise. Acho que por conta desse motivo a gente não encontra ainda na literatura nacional esses estudos de comparação. No entanto, já li sim alguns trabalhos internacionais que fazem esse tipo de comparação, mais de uma perspectiva de comparar as lógicas institucionais em setores industriais diferentes, distintos, né? Então, há esse tipo de trabalho que compara essas lógicas distintas, naturais a setores distintos. Mas aqui, não, e por conta disso, na revisão, na RSL, não tem esses estudos. Mas é bastante interessante perceber isso, né? E essa possibilidade também de pesquisa. Eu ia falar, já é uma agenda para sua pesquisa de doutorado, quem sabe? Quem sabe, né? Obrigada. Principalmente quando a gente olha para os pequenos arranjos produtivos locais. Acho que essa união de pequenas empresas, pequenos produtores em algumas áreas, isso faria muita diferença em termos de comparação, até para ver iniciativas que dão certo, que não dão, e o que pode ser replicado para outros arranjos em termos de estruturação, não só institucional, mas das empresas aqui desses arranjos. Aí eu queria abrir para a professora Tayane, ela está ali esperando. Imagina. Parabéns, Débora. Na verdade, a minha pergunta você meio que já respondeu, era mais uma curiosidade mesmo em relação se alguma daquelas agendas você já estava investigando empiricamente, por conta, e era essa questão também dos estudos internacionais, né? Se você já tinha incluído isso na RSL ou se pretende incluir, enfim, para ver se há essa diferença, né? Da lógica institucional, da lógica de trabalho, enfim, entre os estudos, entre os APLs, por exemplo, do Brasil e de fora do país, porque o contexto muda bastante, a legislação muda bastante, os atores mudam, né? Então, acho que é interessante olhar para esses diferentes contextos, né? Esses diferentes, ou até mesmo no país, se existe alguma questão regional, né, específica, como você mesmo abordou. Muito interessante esse caminho e bem interessante. Acho que você, parabéns aí pela conclusão, né, que está indo para o mestrado e provavelmente né, não sei se você pretende, acredito que sim, espero que sim, porque a gente tem o faro, né, de ver pesquisadores de longe, e eu acho que a pesquisa é algo que você aparenta gostar bastante, então vale a pena continuar, né? Então, tem aí várias lacunas que você mesmo identificou, e a gente fica ansioso para saber os trabalhos empíricos que podem sair desse projeto. Então, parabéns pela pesquisa. Muito obrigada, professora Tayane, fico muito feliz. Só pontuando a questão que você coloca sobre o contexto internacional, a gente já enfrenta de início, né, uma diferença muito grande, que é a própria terminologia. A APL é específica à realidade brasileira, né? Foi criado para esse tipo de cluster, que apresenta, de acordo com a maioria da literatura, apresenta algumas diferenças, né, quando comparada com os próprios clusters, que é a terminologia utilizada internacionalmente. Então, a gente já teria que contornar isso, né, para conseguir comparar, talvez, a realidade, tanto internacional quanto dos arranjos daqui do Brasil. Mas, assim, é sensacional perceber
até mesmo perceber, né, essa possibilidade e também a importância, né, de você vislumbrar esse tipo de estrutura de rede a partir dessa perspectiva, né, que leva em consideração os elementos que a gente acaba desconsiderando quando faz uma pesquisa mais funcionalista e positivista. Mas agradeço todas as considerações. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Ótimo. Perdão, a gente está feliz por ter você também, Débora. Assim como a professora Tayane falou, você nos inspira, você fala com vontade sobre a pesquisa. E pesquisadores com essa vontade no campo, embora tenhamos muitos, não é muito fácil da gente perceber. Então, parabéns pelo seu entusiasmo. Obrigada por estar aqui com a gente. O Sidney quer fazer uma pergunta. Vocês me veem? Estou no campo de visão, estou, né? Bom, boa tarde para todo mundo. Agora que está aberto para todos participarem, eu estava ali com coceira, né? Querendo participar, porque é sempre um debate muito gostoso e de temas tão atraentes. Então, em primeiro lugar, queria parabenizar todo mundo, todos os professores e estudantes que trouxeram esses temas que são, de fato, muito relevantes para a nossa academia e também para a nossa sociedade. E vindo do mestrado profissional, eu entendo exatamente essa necessidade de aquilo que a gente faz na academia ser de fato aplicado, né? E a gente vê o trabalho da Débora assim, a gente fica muito entusiasmado. E aí eu queria trazer uma provocação para a Débora, que é o seguinte, eu não estou trocando o nome dela, né? Acho que é isso mesmo, né, Débora? Eu queria trazer uma provocação para ela, que é o seguinte, eu venho do sistema de franquias, então eu estudava redes, redes, network e redes de negócio. Depois, eu entrei na SPM, e junto com o professor Ilan, não sei se você conhece, ele estudou muitos anos a PL. E aí, quando eu trouxe para ele as minhas ansiedades, juntos a gente chegou num consenso. E hoje a gente pesquisa indicações geográficas. E a gente percebe, acredito que também é uma ansiedade da Débora, por isso que eu estou comentando isso, normalmente nós que acabamos pesquisando APL ou negócios regionais, geralmente a gente tem uma ansiedade por curar um problema social local. E aí, eu, junto com o professor Ilan, a gente percebeu que a gente estudar indicações geográficas, a gente consegue um resultado mais rápido e mais efetivo, porque a gente consegue um impacto muito mais forte, né? E aí, neste caso específico, a gente acabou montando um grupo de estudo. Nós temos alunos pesquisando indicação geográfica de tecnologia, de café, e eu especificamente no queijo da canastra. E a gente tem espaço. Então, fica aí a provocação para a Débora, para nos contatar na SPM e, de repente, se candidatar a um doutorado para estudar conosco e avançar de APL para indicações geográficas, só que sobre uma outra perspectiva, sobre a perspectiva dos stakeholders, que até na fala dela, ela comenta muito isso. É difícil estudar porque tem vários agentes. E é exatamente isso. A gente se consegue ver muito bem pela teoria dos stakeholders para resolver esse tipo de problema. Então, fica aí a provocação e o convite ao mesmo tempo. E meus parabéns para todos. Professor, muito obrigada, viu? Se puder, deixe seu e-mail aqui no chat, por favor. Entrarei em contato. Então, a gente entra agora, professora, na parte final de discussão de todos os trabalhos. Então, quem quiser fazer pergunta, um comentário acerca de qualquer um dos trabalhos, a gente está aberto para essa discussão mais geral agora do final, inclusive retomar aquela pergunta para a Daphne, para ela poder responder agora e a gente poder aprofundar um pouquinho mais esses trabalhos tão ricos que foram apresentados até agora. Perfeito, obrigada, Elis. Eu também aproveitei e coloquei aqui no chat o link para a gente participar do network. Tem o link aqui, é super importante. Acho que eu já comentei aqui, uma das coisas mais importantes no SEMEAD, mesmo que estejamos online, fazer esse network com os outros pesquisadores, com os professores, como acabou de acontecer aqui, né? Que a gente viu o convite para a Débora participar aí do ISPM, do processo de doutorado lá. Daphne, gostaria então de retomar minha pergunta e perguntar para você como foi fazer uma pesquisa no meio do Covid,
né, em que você teve que usar aí as ferramentas online para se comunicar com as pessoas. Se você puder falar um pouquinho, foi a sua primeira, provavelmente uma das suas primeiras experiências como pesquisadora no campo, né? E o campo foi virtual, porque o campo estava no meio de uma pandemia. Gostaria de agradecer a todos pelas contribuições e também pelos trabalhos. Eu fico muito lisonjeada de poder participar desse momento e desse congresso. Agradeço a todos. E também parabenizo a todos os demais pelos trabalhos que foram apresentados aqui. Respondendo a sua pergunta, professor Nilson, no caso, eu senti bastante dificuldade para... na verdade, foi um desafio, né, fazer a pesquisa nesse formato. Primeiro, porque foi desafiante até em escolher qual empresa iria participar. Porque ao contactar as empresas, normalmente elas ficavam com aquele receio viu que era um tema mais voltado com estratégia, uma coisa sensível, gera, digamos que um receio a princípio, né, do que tipo de informação que pode ser sigilosa que eu vá divulgar por nós sabemos que, no caso, a intenção é para pesquisa, mas a empresa pode ver com outros olhos, no caso, né? Então, acho que o desafio começou nessa questão de sensível, de identificar quais empresas iriam participar. Então, foi a questão de identificar esses tipos de empresas, aí depois também entrevistar as pessoas que participam, no caso da empresa que foi selecionada em Startup Beta. O RH disponibilizou algumas pessoas ali que são dos setores táticos, estratégicos, operacionais, e todas essas entrevistas ocorreram de formato online. Apesar de, como você bem mencionou, isso facilitou, por exemplo, na transcrição, né? Porque como a gente pediu a autorização para gravar, então para a transcrição depois foi bem mais fácil de exportar tudo para um documento digital, que foi mencionado nessas entrevistas. Mas, querendo ou não, é difícil de sentir realmente se o colaborador está falando o que ele gostaria de falar, porque, querendo ou não, ainda é uma ferramenta que a gente está utilizando, que é a da empresa, e pode dar aquela sensação de que está sendo vigiado, monitorado, né? Pode esbarrar nessa questão, e também o desafio em relação ao próprio formulário. Eu imagino que o baixo retorno também de respondentes talvez tenha sido também nesse sentido. Quando eles viram que a abertura do questionário era uma coisa mais estratégica, também deve ter dado aquele receio de acabar divulgando informações sigilosas que talvez fossem comprometer a empresa de estudo. E teve né, professor Deus, um outro contexto, só ainda lembrando agora com a Daphne falando, que a gente selecionou uma startup de negócios digitais, né? Uma startup de comércio eletrônico. E aí o contexto da pandemia foi ao inverso, né? As compras online no período da pandemia, elas explodiram. E aí a gente viu aí como esse resultado, né? O quanto a empresa precisou se moldar e, enfim, buscar estratégias rapidamente, né, na prática, para atender essas novas demandas, né? Então, isso foi... E aí os funcionários estavam todos enlouquecidos, né? O que mais dificultava o acesso da Daphne ao campo. Então, mas o tempo que eles tinham, né, professora, era para descansar, porque estavam trabalhando muito, né? Exato. Então, muitas contingências aí no trabalho Muitas dela. contingências. E é importante a gente revelar todas essas contingências, e por isso eu pedi tanto para ela falar, porque ela falou só 12 pessoas, mas 12 pessoas sim participaram. Olha a dificuldade que foi, né? Essa empresa que a Daphne pesquisou, startup, estava bombando, né? Como dizem popularmente, as pessoas estavam trabalhando muito, muito dedicadas, e a gente sabe que para o pesquisador isso é difícil. Então, Daphne, não foram só 12, foram, né, grandes 12 pesquisas que você conseguiu, e você extraiu bastante informação dali, bastante resultado. E essa é a vida real do pesquisador, né? A gente, enfim,
temos que superar isso. A Daphne, ela ficava ansiosa, né, porque ela queria mais resultados. Eu falei, calma, né, calma. E essas são as questões que a gente envolve, né, uma tese de doutorado como da Helena, né, você está no auge da sua tese, e aí vem uma pandemia e muda completamente a maneira, a forma de fazer. E pesquisa é isso, acho que isso também que fascina, né, da gente poder passar e aprender com esses processos e aproveitar também, né, esse contexto que passou. Era até uma questão que eu ia perguntar para você, professora Neuza, e nesse momento de discussão, se a Helena captou isso, né, de incluir a pandemia na tese dela, né, de aproveitar e a gente tem que tocar dessas mudanças, né, que foram necessárias, se mudou algo por conta, e se ela abordou a pandemia de fato na tese. Desculpa se eu passou despercebido isso na Não, apresentação. imagina, ela fez isso sim, Helena trouxe, inclusive ela trouxe, se não me engano, são 3 ou 4 páginas falando de como a pandemia mudou as práticas e a estratégia dentro da Universidade do Vale do Itajaí. E aí a narrativa dos professores foi, né, na pesquisa dela, se antes eu ia até a Univale e eu tinha o momento do cafezinho para trocar uma informação, o momento do cafezinho para não existe mais. Agora é tudo virtualmente. Ela trouxe isso, né? A dificuldade que os professores encontraram no início de se mudar essa nova prática que é agora online. Ela trouxe também a rapidez com que a Univale colocou no ar uma ferramenta para os professores e para os estudantes. Isso eles relataram como algo que foi muito bom, assim. Aconteceu a pandemia e a Univale já estava ali 2, 3 semanas depois com um Blackboard no ar e as aulas continuaram acontecendo por ali. A gente sabe que algumas universidades não se adaptaram, mas os professores sentiram muito. Na pesquisa ela trouxe isso, o quanto para eles foi difícil se adaptar, abrir uma câmera, quanto para eles fazer uma reunião de colegiado por meio de uma sala virtual foi diferente, a coisa de ter que levantar a mãozinha para falar e a gente não perceber essas nuances. Tudo isso ela relatou sim. Eu também tô no meio de uma pesquisa agora dos resultados da minha pesquisa que fala de contextos extremos e o Covid foi um evento extremo na vida de todo mundo e afetou as organizações, positivamente ou negativamente, né? Mas ela traz sim. Bacana. Mudou a nossa vida, né? Estamos aqui nesse momento híbrido por conta disso. Perfeito. Né? Eu estou em Florianópolis hoje, por exemplo, fui uma apresentadora e também faço a mediação. Aprendemos bastante com isso e eu penso que isso nos ajuda muito. No início, a prática era diferente, era difícil, mas hoje, como pesquisadora, ela nos ajuda, né? Como professor e pesquisador. Mas, de fato, o campo, ele não pode ser substituído. É muito diferente os elementos que a gente vê, a conversa, uma reunião em que o diretor fica o tempo inteiro com a canetinha na mão para que os outros não usem o quadro branco, o gestual, a forma como as pessoas interagem socialmente no trabalho da estratégia, ele é relevante. A estratégia é feita desses elementos sociais. E aí a gente precisa estar lá no campo para observar, né? Obrigada. Obrigada a você. E desses detalhes que muitas vezes não são materializados, assim, né? A gente não consegue identificar isso em dados nem nada, tem que ir realmente lá no contexto. Eu só volto lá na pesquisa da Daphne, para deixar clara essa questão da resiliência, né? Porque apesar dela ser uma pesquisadora iniciante, ela tratou isso com resiliência. Acho que isso também teve muito da professora Tayane no momento de orientação, né? De contornar toda essa dificuldade e transformar isso numa pesquisa válida e que traz resultados que são bons, que podem ser replicados, né? Para outros contextos, outras startups. Então, quando eu falei assim, não, foram só 12 entrevistas em relação aos 2000, ou as questionários em relação aos 2000, mas não é em momento nenhum deixa da sua pesquisa menos válida. Pelo contrário, você teve muita resiliência e isso faz parte do processo de construção
de pesquisador. E como a professora Tayane também comentou, né? A gente identifica pesquisadores ao longo da nossa carreira. A minha carreira de pesquisadora ainda também está em construção. Mas a gente percebe isso em você também. Espero que você continue também, depois da graduação aí. Tem mais algum questionamento, algum comentário, alguma coisa em relação aos trabalhos? Acho que foi bem rica assim, a nossa sessão. Eu penso que sim, de minha parte, eles nós não temos, só quero mais uma vez agradecer a sessão, agradecer ao CEMEAD, que nos oportunizou o momento de estar aqui hoje à tarde discutindo sobre estratégia, e agradecer as pesquisadoras, e também a Sidney, que está aqui com a gente hoje. Espero que essa parceria se concretize, né? Amém. Da Débora com o seu grupo de pesquisa, acho que vai ser muito legal também. Só deixar registrado também que é muito bom ver esse sotaque do Nordeste. Eu sou do Rio Grande do Norte, e aí quando a Débora começou a falar, a gente sente um afagozinho assim no coração. Obrigada, gente. Foi muito boa a nossa sessão e eu agradeço muito por estarmos aqui nessa tarde. Obrigada por você por ter nos acolhido. Um abraço a todos. Boa tarde. Um abraço, boa tarde. Tarde. Bom.